nacionalismo e separatismo, né, envolve o conceito de identidade, né? Não é a carteira de identidade, é um sentimento de pertencimento, né, de se sentir parte de um grupo. Okay? Então, a ideia nacionalista, né, ela envolve Estado e também a ideia de nação. Essa imagem, tá, ela aparece na página 212 de vocês e eu vou ler a legenda aqui. Foto de partidários da independência da Catalunha, uma das 17 comunidades autônomas da Espanha, numa passeata que reuniu cerca de 2 milhões de pessoas no dia 11 de setembro de 2012, o Dia Nacional do Catalão, em Barcelona, na Espanha. Barcelona está na Catalunha e Real Madrid está em Madrid, que é a sede do governo espanhol, ok? A capital. Então, existe aqui, né, uma rivalidade que se dá também por causa de regiões distintas, né? E os espanhóis, mesmo quando o movimento lá de libertação do País Basco, né, de independência do País Basco, foi ferrenho, né, que inclusive ceifou vidas a partir de atos terroristas, né, a Espanha nunca viu com bons olhos a concessão dessa independência, né, porque isso ia aumentar, caso concedesse o direito de independência ao País Basco, isso colocaria em também projeção um processo de independência da Catalunha. Porém, a Catalunha, ela é próspera. Então, se a Espanha perder, né, no caso, abdicar do território, né, da Catalunha, ela estaria abdicando de grande parte do seu recurso, né, econômico, né, enquanto PIB, digamos assim, né, o Produto Interno Bruto. Ok? Então, isso para iniciar a discussão, tá, sobre o que envolve esse movimento nacionalista e também um processo de movimento, no caso, separatista. Esses que participam do movimento separatista da Catalunha, que estão aí, esses 2 milhões de pessoas, né, é possível que o sentimento de identidade desses seja muito maior a Catalunha do que a própria Espanha. Ele se reconhece, antes de ser espanhol, eu sou catalão. E aí, voltando à ideia do dialeto, né, o idioma espanhol, ele é o idioma oficial da Espanha quando se tem dialetos, inclusive tem uma escrita diferente. Então, o Estado-nação, ele começa em grande parte como monarquia. São monarquias. E ainda a gente observa os reinos. Então, a própria Portugal e Espanha, né, já são estados nacionais. São monarquias, mas são estados nacionais. A Espanha e Portugal se constituem enquanto Estado-nação, principalmente quando eles conseguem empreender uma espécie de cruzada, não para Jerusalém, mas sim de expulsão dos mouros, né, esses árabes que ocupavam a Península Ibérica. E à medida que eles conseguem expulsar, não expulsar 100%, digamos assim, né, mas, porque muita herança fica nesse período. Os árabes eram prósperos, né, enquanto a Europa estava fechada no feudalismo, o Islã, que se expandiu pelo norte da África, Península Ibérica, em uma ampla área do Oriente Médio, né, era de fato uma sociedade muito próspera, onde se tinha uma ampla rede de comércio, com grandes feiras em vilas, né, tanto que Portugal e Espanha se lançam, se aventuram nas grandes navegações já como Estado nacional, né, com o poder de um rei,
ou seja, uma monarquia, uma classe nobre, não é, que governava. Então, a ideia de república é, né, res publica, do latim, é coisa pública. Então, um governo que se identifica com a nação, com o povo, numa ideia de governar para o povo. Né? Não que a monarquia... Bom, a monarquia a gente tem vários problemas aí, inclusive as revoluções burguesas da Europa são aquilo da transição do período da Idade Moderna para a contemporânea. Né? Então, antes mesmo de a gente virar uma república no Brasil, né, a gente já entra no período contemporâneo. A ideia, portanto, de república é de uma nação que se identifica com o governo. Não como na monarquia, que é uma classe nobre, né, que governa, mas que não necessariamente tem uma identidade, ou o povo, a nação, se sente representada por essa classe. Então, nacionalismo, assim como nação, envolve o sentimento de identidade, de se sentir partícipe, né, do governo, digamos assim, né? Mas não necessariamente. Eu falo isso porque existe grupos, comunidades que se reconhecem como uma identidade própria, porém não estão representadas, né? Não estão identificadas com o Estado, principalmente com estados, né, que não buscam a valorização da diversidade cultural. Estados que não valorizam as várias diversidades existentes no seu território, ela acaba por contribuir para a exclusão desses grupos. E aqui tem um exemplo na imagem de vocês de uma comunidade indígena, né? Que se a gente for olhar no Brasil, gente, o Brasil possui uma diversidade étnica gigantesca. Hoje no Brasil se falam mais de 180 línguas indígenas. Então isso é uma diversidade gigantesca que o Brasil muitas vezes não reconhece. Tá, no Brasil a gente tem as comunidades indígenas e nações que têm sua língua própria. Mas se a gente for ver os Yanomamis, por exemplo, eles têm um território muito amplo que vai Venezuela, Colômbia e o Brasil. Os Guaranis, as múltiplas etnias guaranis que estão dentro do Paraguai, Bolívia, Brasil, né, Argentina. Okay? Então, também são consideradas nações, com sua língua, sua cultura, seus símbolos, sua identidade. E no caso de muitos desses países aí onde existe essa situação de uma nação que não é reconhecida como tal, como pertencente a uma nação, um Estado-nação, né, se estimula justamente o sentimento de separação. Né? Então, se não existe a inclusão, né, se nesse país, nesse estado, não se valoriza a diversidade, se promove a exclusão, né, e muitas vezes através do próprio sentimento de ódio. Certo? Que começa, né, como uma simples rivalidade entre regiões, mas que isso vai se avolumando e se intensificando até para o confronto violento. Como eu dei o exemplo aqui do País Basco, né? Cada vez mais que a gente observa esse discurso de ódio,
como eu dei o exemplo aqui do ex-ministro da Educação, numa reunião ministerial que era fechada, mas que vem à tona depois, isso é muito sério. Para uma nação, para um governo, para líderes do governo, né, que estimulam um sentimento de ódio, quando na verdade eles querem inflamar o sentimento de nacionalismo, o Brasil, né, mas esse Brasil, ele acaba por impedir, né, ele não valoriza a diversidade que é o brasileiro. O brasileiro é um povo diverso. Né? E se não reconhecer isso, a gente vai promover, né, um sentimento de ódio entre esses brasileiros. A gente podia aqui, enquanto nação que não tem um território, eu poderia falar ainda do povo cigano, né? Eu poderia falar... Bom, a gente falou dos palestinos. Qual era o outro que eu estava na mente? Conflitos violentos. É o mapa do planisfério, né? No caso do período de 2014, que faz esse levantamento desses conflitos. E vejam, né, que a pior situação aqui, né, se dá no vermelho, né, que são situações de guerra civil principalmente. Né? Então eu vou ler a legenda que está no livro de vocês, né, mapa de conflitos violentos no mundo para 2014. A classificação utilizada é do Instituto Heidelberg para pesquisas em conflitos internacionais. Na categoria guerra, destacam-se países da África e do Oriente Médio. No México, igualmente, presente nessa categoria, havia fortes conflitos motivados pelo tráfico de drogas naquele ano. Note que o Brasil se encontrava em uma situação de crise violenta, que é o laranja ali, devido a confrontos de grupos criminosos entre si e contra a polícia nas regiões metropolitanas, ações violentas de policiais para dispersar protestos e manifestações populares, entre outras formas de violência. A maior parte desses conflitos no mundo permanecia em 2005 e serão abordados nos capítulos 11 e 12. Tanto lá nos Estados Unidos, com o movimento Black Lives Matter, vidas pretas importam, porque a maior parte desses jovens, né, assassinados são meninos, homens, né, no caso do sexo masculino, negros, né, moradores de periferia, okay, que numa abordagem policial são abordados com extrema truculência, violência, né, para não falar de assassinatos, de quando existe o assassinato pela própria polícia. Okay? Então, isso também é uma demonstração dos conflitos que existem, né, étnicos, né, culturais, que tem uma raiz na própria história de como esse país se constitui. Okay? A serviço de quem que está esse braço armado do Estado. Né? No Brasil, a polícia militar, que tem essa incumbência, esse dever mais ostensivo, digamos assim, né, ela está a serviço do Estado. Então aqui, né, a gente observa que também está relacionado com o anterior, mas que é mais específico sobre a produção e a importação de armas. Né? Vejam que o Brasil não aparece aqui, não sei se vocês, de novo, acompanham o que a gente chama de atualidade, mas o Brasil, né, procedeu a algumas emendas na sua Constituição em que ele possibilita enormemente, né, a importação de armamento desses chamados grupos de caçadores e colecionadores de armas. A gente observou no início desse ano, né, um cemitério clandestino no Rio de Janeiro, gigantesco, e justamente clandestino porque o desaparecido não engorda a taxa de homicídio.